Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, já tínhamos conversado sobre as operações com números inteiros relativos, números negativos. Agora a gente vai falar dos números racionais. E o que é um número racional? Todo número que pode ser escrito em forma de fração, desde que o numerador, o número que vem aqui em cima, seja inteiro e o denominador, o número que vai aqui embaixo, seja inteiro diferente de zero. Não existe divisão por zero. E aí, em linguagem matemática, a gente vê isso aqui, né? A sobre B está o quê? A pertença aos inteiros e B pertença aos inteiros não nulos, certo? Então é isso aqui, ó, número inteiro no numerador e inteiro diferente de zero no denominador, tá bom? Aqui, ó, quando a gente fala das operações com os números racionais, eu tenho as 4 operações básicas, e aí a gente nem vai falar muito sobre isso, porque a gente já viu como é que faz conta com número decimal, número que tem vírgula. Já viu também como é que faz conta com fração, MMC, MDC e tudo mais. Agora, as regras aqui, elas são as mesmas, só que eu aplico as regras de sinal que a gente viu nos números inteiros, que é o quê? Quando for soma ou subtração, se os sinais são iguais, eu somo os dois números, esquece sinal, e mantém o sinal que tiver lá. Então, se os dois números forem negativos, a resposta é negativa. Se os dois forem positivos, a resposta é positiva. Se os sinais forem diferentes, eu subtraio os dois números, né? Subtraio os módulos e mantenho o sinal do módulo maior. Fica o sinal do maior número. E na multiplicação e divisão, é sempre sinal igual, fica positivo, sinal diferente, fica negativo, tá bom? Onde é que a gente vai ter alguma dificuldade aqui? Na potenciação e na radiciação. Por quê? Porque aqui as regras elas mudam um pouquinho. Eu até mostrei aqui e geralmente a gente vai pela intuição e aí que a gente erra. Por quê? O cara pensa, 5 ao quadrado é 25. Logo, 0,5 ao quadrado, 0,25. Nesse caso está certo. Agora, tem momentos em que você usa a mesma intuição e isso não dá certo. Ou quando a gente tem número que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, tipo 2,5 e alguma coisa nesse tipo, tá? Então, ó, o que eu fiz aqui? Primeira coisa, transformei, para explicar por que dá 0,25, eu transformei o 0,5 em fração. Como eu tenho uma casa decimal, eu ponho um zero aqui embaixo. E na hora que eu elevo ao quadrado, eu pego o numerador ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, e 10 ao quadrado, que é 100. E aí eu volto essas duas casas aqui, né? Tinha uma, aí agora elevei ao quadrado, vai ter duas casas decimais, que é que tem dois zeros, então fica 0,25. Se você quiser fazer a multiplicação mesmo, só lembrar da regrinha da multiplicação. A gente vai somar o número de casas decimais depois da vírgula. Então aqui eu tenho uma, aqui eu também tenho uma, multiplica normal e eu sei que a resposta vai ter duas casas decimais, tá bom? Outra coisa que é importante é assim, ó, toda vez que o expoente aqui for par, não interessa, mesmo que aqui dentro tenha número negativo. Se o expoente for par, a resposta é sempre positiva. Se o expoente for ímpar, aí não muda o sinal. Então, se fosse menos 0,5 elevado ao quadrado, também ia dar 0,25 positivo. Se eu tivesse um outro valor qualquer, por exemplo, menos 0,3 ao cubo, olha só, 3 ao cubo é 27. E aqui eu tinha uma casa decimal, mas agora eu vou ter 3. Então, fica 0,027. Tá? Olha aqui, ó, como a intuição agora já não é mais tão simples, tá vendo? E aqui, ó, como é expoente ímpar, continua negativo, eu mantenho o sinal. Tá bom? Próximo. Agora vou falar de radiciação. Raiz, essa confunde ainda mais. Por quê? Eu pergunto pro cara, qual é a raiz de 9? Ele responde, 3. E a raiz de 0,9? 0,3.
Não é. Números com uma casa decimal nem vão ter raiz quadrada exata, tá? Pelo que a gente acabou de ver no anterior, né? Porque embaixo tem que ser 100, não pode ser 10. 10 não tem raiz exata. Então, ó, primeira coisa, transforma, e aqui precisa mesmo transformar, tá? Não dá para fazer de outra maneira. Então, transforma em fração e faz a raiz de cada um. Então, aqui eu fiz só a raiz do 625 e só a raiz do 100. E depois eu volto a vírgula para o lugar dela. Lembrando que número negativo não tem raiz de índice par e as raízes de índice ímpar não alteram o sinal. Então, mesma coisa, né? Se eu tivesse aqui, vou dar um exemplo com o número inteiro, tá? Menos 27 dentro de uma raiz cúbica vai dar menos 3. Agora, raiz quadrada de menos 4 não existe dentro dos números racionais. Tá? Não existe, na verdade, dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então, ó, toma cuidado aqui toda vez e não usa a intuição. Tem que fazer a conta de verdade, tá bom? Gente, agora é praticar. Eu coloquei exemplos bem simples, então o ideal é fazer bastante exercício, pega as dúvidas, põe aí nos comentários que a gente responde depois. Se gostou, curte o vídeo aí, já aproveita e se inscreve no canal, beleza? Valeu!